Olá, sou o professor Carlos Neander. Seja muito bem-vindo à aula de Gestão de Pessoas do módulo Gestão Administrativa em Laboratório Clínico. Nessa aula vamos abordar um tema muito importante, são duas ferramentas muito utilizadas na gestão de pessoas, que são os feedbacks e também a demissão. Então, o que seriam os feedbacks? Seriam como se fossem uma impressão de uma pessoa sobre a outra, ou do gestor sobre o liderado, mas também entre as pessoas que trabalham na sua empresa, no seu laboratório. Ou também a gente chama de comentário, né? Me dá um feedback sobre tal assunto, eu quero uma opinião, um comentário seu sobre o assunto, né? Mas o quanto isso é importante no dia a dia de qualquer empresa, principalmente aqui, como a gente está falando, né? Sobre laboratórios clínicos. Você precisa informar as pessoas, né, como que elas estão, qual é o desempenho delas, se elas estão indo bem ou não. Até tem um livro muito bom que o título é exatamente esse, assim, preciso saber se estou indo bem. Um livro que fala, todo o livro fala sobre feedback. Então a importância do funcionário saber como ele está indo, se ele está indo para o lado certo, se ele está indo para o lado errado, porque a demissão ela não pode ser uma surpresa para o funcionário, ele tem que ter feedbacks antes de poder também dar um feedback sobre o gestor dele, sobre a empresa que ele trabalha, né? A gente não pode esquecer, ou a gente pode também mudar a forma. Talvez algumas pessoas pensem que o feedback é pejorativo, a pessoa está só me diminuindo, está me dando retorno, dizendo que eu faço errado, mas isso é uma oportunidade de melhoria. A pessoa está dizendo para você, aqui funciona assim, isso aqui deve ser feito dessa forma. O que você acha, né? Existem daí N maneiras de fazer essa comunicação, né? E aí a gente entra num vasto assunto sobre comunicação, né? Não é o caso aqui que a gente vai entrar, mas como fazer esse feedback de forma assertiva, de forma mais empática, né? De uma forma que soe melhor aos ouvidos de quem recebe. Mas a gente tem que entender, ou a gente tem que fazer entender, né, para o nosso liderado que isso é uma oportunidade dele melhorar como pessoa, como profissional e fazer o processo correto. Porque se a gente dá o feedback, ele continua fazendo de uma forma pelo qual gerou esse feedback, aí a gente tem que pensar, né, já que ele não está fazendo da forma que a gente pensou, talvez tenhamos que tomar uma outra atitude. Feedback tem que ser claro, tem que ser direto, ele não pode ter rodeios, não é fácil fazer isso, sim, por isso é importante, né, a forma com que isso é feito. Então, se você quer procurar livros sobre comunicação, como dar feedback, hoje tem muito aí no mercado, muitas ferramentas que mostram técnicas para você fazer isso de forma mais suave, de forma mais assertiva. Até é interessante você entender o perfil de comportamento daquela pessoa, porque a forma que ela vai receber aquela informação é muito importante, porque ela simplesmente pode receber a informação, entrar pelo ouvido e sair pelo outro e aquilo não fazer o mínimo efeito. Por quê? Porque a ferramenta que foi usada para dar a informação talvez não foi adequada, não foi na forma com que ela consegue absorver, né? Por isso é muito importante a gente estudar as pessoas, o comportamento, as atitudes. Então, a gente não pode ficar, né, no nosso mundo aqui técnico de laboratório, a gente tem que dar um passo à frente, a gente tem que estudar gestão financeira, gestão de pessoas, gestão estratégica, faturamento, enfim, todas as áreas que compõem uma empresa, a gente como dono de laboratório não é perito nisso, mas durante a caminhada a gente pode se esforçar um pouco e buscar conhecimento nessa área. O feedback nada mais é do que também uma percepção individual. Eu posso ter uma impressão sobre tal funcionário. O meu outro funcionário pode ter uma impressão diferente da minha. Está tudo certo? Ninguém está completamente certo, ninguém está completamente errado. Por quê? Porque a percepção ela vem, né, das experiências pregressas de cada um. Cada um forma uma opinião de acordo com o que ele viveu, com as experiências que ele passou. E aí, acontecendo algum evento ou não, ele vai ter uma opinião formada. Por isso, a gente tem hoje pessoas com as opiniões mais variadas. E isso não muda no feedback. Então, uma coisa que para mim pode ser normal, para outra pessoa pode ser ofensivo. E aí, a gente tem que informar aquela pessoa, né? Porque o que ela comunica para receber um feedback é de responsabilidade dela, né? Por mais que a gente
se você implantar uma ferramenta de feedback 360, feedback 360 todo mundo fala com todo mundo fala, dá o feedback sobre todo mundo. E aí você vai ter as mais variadas opiniões sobre a mesma pessoa. E uma pessoa pode dar nota 10 e outra pode dar nota 0. Por quê? Porque cada um tem a sua impressão. Tem a quantidade de contatos. Eu convivo com aquela pessoa o tempo todo. Eu convivo com uma pessoa uma vez por semana. Mas quando eu vejo ela não está legal. Eu vejo uma vez e ela teve a oportunidade de ter o contato comigo e ela não aproveita essa oportunidade. E aí o feedback é um feedback negativo, né? Não é muito legal falar feedback negativo, mas aqui para poder ser mais didático eu vou utilizar a palavra negativo. Mas são percepções e as pessoas têm que entender que aquilo ali, de alguma forma, elas comunicaram aquilo. Por mais que a pessoa não seja aquilo, mas em algum momento ela comunicou a alguém que pensa daquele jeito. Então, a gente entra aí numa nuance de percepções que a gente vai a fundo, né? Se quiser, a gente pode continuar falando bastante sobre isso. A questão do feedback também pode ajudar muito quando ela já faz parte da cultura da empresa. Então, você implantar essa cultura de feedback, você acaba com aqueles ruídos, aqueles murmurinhos dentro do laboratório, as picuinhas, né? Então, é interessante você tentar, ou aliás, você implantar essa cultura. Dizer, a partir de agora é assim, deu errado, já comunica aqui, comunica ali, aquele feedback rápido, feedback de corredor, de feedback pingadinho, assim, eu achei que você fez isso, eu achei legal isso, não achei legal aquilo, porque o feedback também é positivo. Então, a gente costuma fazer coisas positivas, se as pessoas não validam, a tendência é que a gente não faça. Não tenha mais a motivação de fazer de novo. Agora, se eu fiz uma coisa, foi positiva, a equipe enxergou e me comunicou, O ser humano é assim, né? O cérebro, ele pensa, ele quer ser validado, ele quer ser amado, então a tendência é que ele faça de novo. Então, o feedback positivo é tão importante quanto um feedback construtivo, um feedback de oportunidade, digamos assim. Então, comece dando feedbacks positivos. Às vezes a gente vê uma funcionária fazendo algo fora, né, da função, ou às vezes algo a mais, e a gente só acha legal, mas não comunica, né? Então é interessante a gente comunicar para elevar até a confiança, a autoestima daquele funcionário, até vai fazer ele render mais. Então, o feedback, a gente não pode se ater somente à questão de correção, também a questão de aumento de produtividade. É uma maneira, né, clara e límpida de saber se as coisas estão indo bem ou não, você comunicar a essas pessoas, né? Alinha expectativas, alinha postura, atitudes das pessoas, que você, às vezes ela está tomando uma atitude, mas não sabe se aquilo está agradando ou não, se ninguém fala para ela, ela nunca vai saber. Então, a importância de ter um feedback sobre todos e as atitudes, inclusive. Vou mostrar para vocês 3 tipos de feedback, que são os mais utilizados. É o feedback 1 a 1, que é aquele que você tem que ser, né, costumeiro. Se você, vamos pegar um exemplo aqui, você é gestor de um laboratório aí de 5 funcionários. Você faz folha de pagamento, você mesmo paga os funcionários, então esse momento do pagamento é um momento oportuno para você dar um feedback 1 a 1, né? Esse mês aconteceu isso, eu fiquei feliz com isso, fiquei feliz com aquilo, acho que pode melhorar nisso, nisso e nisso. E pede a opinião reversa, pede a opinião para o funcionário. O que a empresa pode te ajudar para você suprir essa demanda, ou o que você acha que a gente pode melhorar? Escuta, né? Não custa nada, você vai dar uma confiança a mais para o seu funcionário, vai dar autonomia para ele, vai sentir confiante, vai aumentar a autoestima e vai render mais. O 360, que é como eu comentei antes, é todo mundo falando sobre todo mundo. Isso talvez seja interessante um feedback anônimo, né, para as pessoas poderem falar o que elas querem, e aí você vai talvez descobrir coisas aí que você não gostaria, mas é melhor enfrentar os problemas do que botar eles debaixo do tapete. E o feedback rotineiro, que é como eu falei, esse de corredor, assim, na rotina, já fala o que aconteceu, já resolve ali, não fica aquilo guardado, porque guardar essas coisas aí não vai, né, trazer bons resultados. Falando um pouco sobre demissão, né, a demissão, eu gosto de trazer a máxima de que ela é uma ferramenta de gestão, né? A demissão, a gente demoniza a demissão. Não, ela é uma ferramenta de gestão, ela deve ser usada, porque ela comunica não só para a pessoa que está sendo demitida, mas comunica algo para a equipe, de que alguém que não está contribuindo, não está tendo resultado, ela não merece fazer parte da equipe, né? E a gente sabe que 10 a 15% dos funcionários, né, mais ou menos, são fracassados. Então,
haverá essa rotatividade. É normal uma empresa demitir, claro que uma demissão em massa não, mas está sempre trocando algum funcionário, então se você tem 10 funcionários, 1, 2 funcionários vai estar sempre trocando. Isso não é nada de anormal, né? A gente vê grandes empresas, grandes empresas de sucesso, né? Tem esse índice de rotatividade. Na questão da demissão, a gente, como gestor de pequenos laboratórios, tem poucos funcionários, a gente acaba se envolvendo com eles, né? Então fica uma coisa muito emocional, a gente tenta ser, aí às vezes o comportamento do gestor ele é um pouco mais emotivo, então tem dificuldade de fazer isso, fica procrastinando, não, vou ficar mais pouquinho e acaba trazendo resultados ruins para a sua empresa. A pessoa está ali, não está rendendo, você está pagando ela e ela não está rendendo e por questões emocionais você não demite, né? Então a demissão, quando você tem que demitir essa pessoa, né? Você tem que demitir quando ela não está performando, você já deu 1, 2 feedbacks, ela não melhorou. Eu vejo que você tem que demitir porque você não vai sinalizar para o resto da equipe que mesmo não evoluindo e não atendendo as demandas da empresa, do laboratório, a pessoa vai continuar ali e você vai acabar desmotivando os outros que estão rendendo, né? Então, por isso eu digo é uma ferramenta de gestão. Você comunica aos outros de que aquilo ali que está sendo feito não está de acordo, né, com o que a empresa preconiza ou de acordo com os valores da empresa. E eu também gosto de falar que a demissão é um desafio para a gente, ela não pode ser uma surpresa. Então, no terceiro feedback, ele já tem que ser o ultimato, né? Deu 1, não melhorou, deu 2, também não melhorou, acho que a terceira chance já teria que ser, né, o desligamento desse funcionário, porque talvez ele também não está satisfeito, talvez não está sendo feliz e a gente dá a oportunidade para ele ser feliz, né, em outro lugar e a gente ser feliz aqui com uma outra pessoa, né? E tem 2 perguntas que são assim pontos de inflexão na questão da demissão. Se você tem um funcionário, pensa em algum funcionário aí da sua empresa, ou pensa em todos, né? Pode pensar em todos, você já vai ter um parâmetro. Então, assim, vamos pegar um laboratório de 5 funcionários, pega os seus 5 funcionários e pergunta se você contrataria essa pessoa hoje. Se você não respondeu sim de bate-pronto, você pode começar a ver o porquê que você não respondeu sim, né? Que você não contrataria ela hoje. E se você já disse não, então talvez essa pessoa já não tenha mais o porquê estar dentro da sua empresa, certo? E outra pergunta interessante também é assim, pensa no seu funcionário, se ele pedisse demissão hoje, qual é o sentimento que eu tenho? Posso ter 2, pode ter 3, posso ser indiferente, posso ficar aliviado ou posso ficar tenso, porque eu preciso muito dela e ela atende o que eu faço. Posso ficar aliviado porque estou me livrando de um funcionário, então o que ele está fazendo ali ainda, né? Ou pode ser indiferente, que é aquela pessoa que não faz nada de mais, nada de menos, mas existem essas pessoas dentro das empresas que são as pessoas mais estáveis, que acabam tocando a empresa. Então, demissão, né, ela não é uma questão ruim dentro da empresa, ela existe, né, desde que de forma moderada, mas ela é uma ferramenta de muita importância, tanto o feedback quanto a demissão. Então é isso, essa aula fica por aqui, um abraço.